Hospitais, casas e comércios foram afetados pela falta de energia no centro de São Paulo. Parte da região está há mais de 30 horas sem luz. Bairros como Higienópolis, Vila Buarque, Consolação e Santa Cecília são os mais atingidos. Mais de 35 mil pessoas foram afetadas. No início da tarde de hoje, pelo menos 15% dos clientes estavam sem energia e cerca de 85% dos endereços já tiveram a luz restabelecida. A Enel, que é a empresa que administra e fornece energia elétrica para São Paulo, informou que o problema foi causado por uma falha na rede subterrânea originada em uma obra da Sabesp. Em nota, a Sabesp informou que assim que soube dessa situação, mobilizou uma equipe para o local e verificou que não há relação do trabalho da Sabesp com o ocorrido. Eles informaram que seguem em contato com a Enel para ajudar na identificação da real causa do problema. E para entender o que pode ser feito diante desse prejuízo causado pela falta de luz, nós vamos conversar agora com Roberta Densa, que é advogada especialista em direito do consumidor. Roberta, muito boa tarde para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Renata. É uma alegria estar com você, com os telespectadores, para falar de um assunto que é tão do nosso dia a dia, né? A gente só quando essas coisas acontecem é que a gente, de fato, dá valor, né? Roberta, a gente fala sobre o direito do consumidor de pedir ressarcimento, num caso de comprometimento de abastecimento de energia, mas quando exatamente o consumidor pode pedir esse reembolso? O que a gente sempre recomenda que os consumidores façam, tanto as pessoas físicas quanto jurídicas, porque aí o prejuízo é de todos, né? Tanto pessoas físicas quanto jurídicas, é que façam primeiro ali a sua reclamação junto à ANEEL e que já façam a descrição dos prejuízos que essa pessoa teve. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar, né, deixar claro quais foram os prejuízos. E, claro, o consumidor, tanto pessoa física quanto jurídica, tem direito à indenização junto à Enel para que todos os seus prejuízos sejam ressarcidos. E é muito importante dizer também que com as empresas de energia, os problemas que nós tivemos aí recentemente mostram que o que falta realmente é uma estruturação para essas questões, para estes problemas, né? Um plano de contingenciamento, isso já foi falado várias vezes em relação a essa empresa especificamente, pelos problemas de chuvas que nós tivemos no passado. Esse não foi o problema, a causa parece não ter sido essa, mas de todo modo falta aí uma estrutura mais adequada para o atendimento das pessoas. Então, que ocorram problemas que são naturais e esperados e previstos em contratos, inclusive, mas não é razoável que a pessoa fique tanto tempo sem um retorno de correção deste problema. É razoável que a gente espere 24 horas para restabelecer, que inclusive é o que diz a lei. Mas não é razoável que a gente não saiba quando que a gente vai voltar a trabalhar, né? Então, esse plano de contingenciamento é o que está faltando aí para essas empresas. O Ministério Público, até onde eu sei também, já tem feito essa fiscalização, porque esse serviço público é tido como um serviço público essencial, regulado tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelo direito administrativo, e a pessoa deve sim buscar os seus direitos, porque só assim é que a gente vai ter, de fato, uma organização melhor para esses serviços públicos essenciais. Sem dúvida, Roberto, o que a gente tem visto aí nos últimos acontecimentos, né, de comprometimento de energia é sempre uma demora muito grande, um tempo muito grande de reação, né? A gente está falando aqui sobre a importância do consumidor fazer valer seu direito, né? Procurar ser reembolsado, mas a gente sabe que na prática, às vezes, para conseguir o que é de direito é difícil, né? O que o consumidor tem que fazer se ele tentar ser reembolsado, entrar em contato com a concessionária e não conseguir fazer valer o direito? O que ele pode fazer? A quem que ele deve procurar? Várias possibilidades.
Eu vou falar as possibilidades mais simples para o consumidor direto e aquela que vai envolver o Ministério Público. Aquela que o consumidor pode fazer diretamente de dentro da sua casa, entrar no site da ANEEL, fazer a reclamação e fazer a descrição dos seus prejuízos. Que isso pode ser um prejuízo que a pessoa tenha lá na geladeira e tudo muito caro, as pessoas têm prejuízos que são efetivos, então faz a reclamação ali na ANEEL. Provavelmente o pedido de ressarcimento não vai ser aceito por parte da empresa, faça uma reclamação, portanto, depois no PROCON. Não sendo ressarcido, não sendo resolvida a questão no PROCON, a gente também sugere que se utilize uma plataforma que particularmente eu gosto muito, que se chama consumidor.gov. É uma plataforma da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. O consumidor faz ali a reclamação, pede o ressarcimento e vai tentar uma mediação por ali para resolver o problema. Não conseguiu resolver por ali? A pessoa que consegue o acesso à defensoria deve buscar a defensoria. A pessoa pode procurar também o juizado especial. A região aí da Santa Cecília é atendida, no caso aqui de São Paulo, ali pelo Foro Central, que fica na Vergueiro, juizado especial, buscar o juizado especial, relatando os problemas, e, claro, comprovando, né, o prejuízo que teve, e, na verdade, a gente comprova o prejuízo aqui por notas fiscais, questões que você, né, compra naturalmente na feira, enfim, e pede esse ressarcimento. Uma outra possibilidade que eu acho muito válida é que o Ministério Público faça aí uma investigação e entre com uma ação civil pública para investigar essa questão do contingenciamento que eu falei para você, porque isso já está na pauta do Ministério Público em função dos problemas que tivemos com a mesma empresa nas chuvas em São Paulo recentemente, e colocar também essa investigação, porque esse é um ponto muito relevante. Nós não queremos mais ver isso, né? Existe justamente um contrato que rege essa prestação de serviço, justamente em função da seriedade deste serviço. Então, isso precisa ser investigado, né, se de fato foi um problema não contingenciado, não previsto, né, porque até agora não se sabe também as causas, ou não se divulgou a causa, né, a Sabesp diz que não é com ela. Então, me parece que o Ministério Público caberia aí uma ação civil pública, na verdade, primeiro uma investigação, né, para eventualmente entrar com uma ação civil pública e pedir uma indenização coletiva, porque aí cada uma das pessoas vai lá e só faz a comprovação daquilo que ela teve de prejuízo e executa isso, né? Faz o que a gente chama de cumprimento de sentença. Então, facilitaria muito também o acesso via Ministério Público. Como é que a gente sugere que isso seja feito? Site do Ministério Público de São Paulo, você vai fazer lá uma denúncia como consumidor. E essas denúncias feitas como consumidor vão abrir um inquérito civil e, a partir dele, então, abre-se a investigação para, posteriormente, entrar com uma ação civil pública, né? O Ministério Público vai fazer a investigação por meio do inquérito civil. Não é rápido, é um procedimento um pouco mais demorado, mas eu particularmente gosto muito porque a gente, pelo menos, consegue ter uma melhor previsão de futuro, porque isso aconteceu ali numa região bastante movimentada da cidade e pode acontecer em qualquer canto da cidade, porque, por fim e ao cabo, parece faltar, de fato, um plano de contingenciamento para a solução dessas questões, né? Sem dúvida, Roberta. E hoje, inclusive, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou a Enel, né, a concessionária responsável pelo abastecimento de energia aqui em São Paulo, sobre mais essa falta de luz, mais esse evento desse tipo, essa demora para restabelecer a energia, e a Enel tem aí um prazo para responder essa notificação. E para o consumidor, a gente sabe que nem todo prejuízo é fácil de ser provado, né? Mas sempre que der, tirar uma foto do equipamento que foi danificado, às vezes pela queda de energia, de uma nota de um equipamento que precisou ser consertado, isso pode ajudar também no processo, né? Queria agradecer muito a participação da Roberta Densa, que é advogada especialista em direito do consumidor. Muito obrigada, Roberta. Eu que agradeço, Renata, sempre à disposição. Ótima tarde para você.